Olá pessoal, tudo bem? Olá, enquanto vocês vão entrando, vou chamar aqui o Rodrigo. O Rodrigo já vai entrar já. Esperamos um pouquinho. Essa live aqui é uma das lives da série que os conselheiros e diretores do Instituto Êxito estão fazendo, cada um no seu próprio Instagram, né? E o Rodrigo e eu estamos aqui nessa qualidade de diretores e conselheiros aqui do Instituto. Já chamei o Rodrigo, algo está acontecendo que ele não está entrando, vamos chamar de novo. Vamos esperar o Rodrigo entrar, só esperando, ele deve estar com algum probleminha de conexão. Rodrigo, cadê você? O pessoal já está esperando. Bom, eu não sei se vocês sabem o que é o Instituto Êxito. O Instituto Êxito é uma entidade sem fins lucrativos, foi criada por iniciativa do nosso presidente Janguier Diniz, que é um grande empreendedor, um daqueles caras sensacionais, né? Um cara que começou com... Você precisa entrar, Rodrigo, você precisa aceitar o meu convite. O Rodrigo está aqui, mas ele não está aparecendo ainda. Mas o Instituto Êxito existe com o princípio, com a ideia, com o objetivo. Pronto, Rodrigo agora está entrando. Pronto. Cadê você? Rodrigo está entrando agora, conectando. Pronto. Bom, Rodrigo, tudo bem? Que bom ter você aqui, cara. Tudo bom, E Marcelo? eu Conexão feita. comecei explicando para o pessoal aqui o que é o Instituto Êxito, porque talvez algumas pessoas não conheçam, e eu estava explicando que o Instituto Êxito, criado por iniciativa do nosso presidente Janguier Diniz, que convidou um monte de empreendedores para participar junto com ele, para cofundarem. Eu sou um dos cofundadores, estou no conselho, Rodrigo também, e tem um monte de Sim. gente boa, né? João Apolinário, Geraldo Rufino, puta, tanta gente que é difícil até a gente Altíssimo lembrar de nível. todo mundo aqui, só gente de alto nível. E com quem a gente aprende muito. E eu estava trocando uma ideia disso, o Rodrigo fez um comentário interessante, ele disse que nós somos, e ele tem integral razão, nós somos uns privilegiados, porque nós somos Verdade. empreendedores, mas nós temos a oportunidade de trocar ideias uns com os outros Dividir com o e pessoal, né? temos condição de dividir, temos acesso a conhecimentos maravilhosos, né, Rodrigo? Que nem todo mundo Exato. tem. Então, o objetivo Exato. dessas lives é exatamente isso, é trazer os conhecimentos da gente e de outros tantos que estão fazendo, gente maravilhosa, sensacional, e trazer ao alcance de todo mundo que esteja disposto a nos assistir aqui, sejam quantos Exato. forem, quem for, dá acesso, porque de fato, e o Rodrigo tem total razão, nós somos uns privilegiados, né, Rodrigo? Tem tanta gente boa que a gente conhece, e você tem a chance de tomar um cafezinho, ou tinha, né? Hoje, A chance de tomar hoje, um hoje é um cafezinho junto. privilégio para mim estar aqui conversando com você e também poder dividir isso com esse pessoal online. E acesso é uma das coisas mais difíceis hoje no mundo, É né? Ou é muito muito difícil. caro ou é muito difícil. Não, e todo mundo tem agenda muito apertada, né, Rodrigo? Os caras que realmente têm condições e poderiam compartilhar seus conhecimentos têm agenda muito apertada, não teriam condições de conversar com todo mundo que gostaria de conversar com eles. Eu mesmo, E eu tô aqui na empresa, se alguém me atrapalhar aqui em algum momento é porque eu consegui pegar um canto aqui para poder deixar essa live, mas é isso, né, Marcelo? Porque, pô, um cara igual você, de novo, é uma honra estar aqui, muito, uma muito honra para prazer mim estar em aqui com você. participar do Instituto desde o início, e é isso, essa acessibilidade às pessoas que tiveram sucesso, né? As pessoas que tiveram resultado na prática, que a gente está cansado de ver empreendedor de palco hoje em dia, né? Ah, bom, Principalmente por aqui. tem de porrada, né?
aquele cara que vai para o Você vira o palco... cara de ponta cabeça, não cai uma moeda, você pede um resultado na prática, o cara não tem, aí você fala, pô, e o cara tá entregando conteúdo e as pessoas absorvem, e às vezes não sabem porque não tem resultado ou porque não tem onde se ligar um sistema igual o nosso do Instituto Expo, né? E quem não conhece, tem obrigação de conhecer, institutoexpo.com.br. A gente está revolucionando a boa informação do empreendedorismo pela base, né? Por mostrar resultados, e a internet é uma das maiores parceiras nossas para isso, para poder divulgar. Né? Com razão. E a internet tem lados extremamente positivos, que é esse de permitir que todo mundo compartilhe. Por outro lado, ela meio que nivela todo mundo. Você não consegue... Se o cara tiver uma produção boa, faz um fundo legal. Hoje, qualquer um... Nós estamos fazendo isso aqui com os nossos telefones. Pô, iluminação Sim, é iluminação de casa mesmo, ou você compra um negocinho, aqueles anéis de LED, um abajur, coisa e tal. Então, hoje, qualquer um se equipara. Então, se o cara... E tem muitos desses caras que você estava dizendo aí que não tem conteúdo real, mas são bons de palco, falam bem, e assim... Estão iguais a gente aqui, iguais ao Apolinário da vida, iguais ao Geraldo Rufino, iguais ao próprio Janguier. Antigamente era muito distante para você chegar numa pessoa dessa, e às vezes não é nem culpa da pessoa, é isso, ela não tem tempo e não tem como se dedicar a isso, até porque está tocando seus negócios, e a internet e plataformas iguais à nossa, né, do Instituto, está propiciando isso e democratizando, né? Democratizando, acho que essa é a grande palavra. Posso, que aqui não tem entrevistador e entrevistado, nós vamos bater um papo aqui, não tem... Com certeza. Posso começar com uma pergunta para você? Nem é uma pergunta, à vontade. É de seu... Rodrigo, para quem não te conhece, que está nos assistindo, quem é o Rodrigo Cabral? O que ele fez? Como é que ele virou empreendedor? Como é que ele está aqui? Então, Marcelo, eu vejo muitos casos, mas eu falo que a minha história, assim, eu virei empreendedor por opção, não por obrigação. A maioria das pessoas eu vejo as histórias foi por obrigação, ou porque ficou desempregado, ou porque ficou sem alguma alternativa boa, ou tiraram aquela base que ele tinha do emprego, daquela coisa garantida, da CLT. Eu, na verdade, uma história longa e curta, eu tive 13 anos na área corporativa, em 5 grandes multinacionais, líderes dos segmentos que elas atuavam, desde banco até farmacêutica, até empresa de energia. E eu trilhei o caminho certinho. Fui lá, fiz o currículo necessário, fiz a faculdade de administração comércio exterior, fiz a MBA de gestão de empresas e negócios. E depois de 13 anos, em 2011, eu senti a necessidade de empreender, porque já estava começando a virar moda, né, essa palavra, mas eu vi que eu precisava me ancorar num sistema forte, eu precisava me cercar de gente que iria me ensinar, porque eu tinha aquela carreira até ali, mas eu não sabia nada de empreender. Empreender é dor, é dedicação, é luta diária e tal. Então, eu já tinha entendido que não tinha romantismo na história. Ia ser porrada, ia ser assim. E aí eu optei por entrar num sistema de trabalhar com venda direta, na época, numa das maiores escolas de venda direta do mundo, que é a Herbalife, que é uma gigante, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ingressei no empreendedorismo por uma porta forte que me propiciou ser muito bem treinado por caras que tinham resultados impressionantes. Eu vi o cara entrar simples e se tornar grande, entrar pequeno e se tornar rico, mas no sentido de ser bem capacitado. Porque eu não queria ter uma onda, eu não queria participar de uma onda de modas. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. E por causa disso, depois eu acabei empreendendo, virei sócio, entendi a importância de ter a renda passiva e de ter equity, né, de ter participações em negócios, mas que não precisasse de eu estar atuando ativamente. Então, eu virei sócio da GFI, que é uma holding de planejamento financeiro, há 6 anos atrás, e hoje esse setor está explodindo, a assessoria financeira, planejamento financeiro, a XP e o BTG está tocando esse mercado aí, e eu virei sócio da empresa, trabalhei por 1 ano lá na parte de developer de novos negócios. Então, assim, eu falo que em 22 anos de carreira eu fui corporativo, empreendedor e empresário, mas sempre buscando a alta capacitação, né? Aprender com os melhores. E o Instituto foi um dos últimos no ano passado que eu entrei de cabeça, eu acreditei no Janguier e na filosofia desse começo.
enfim, eu trilhei tudo certo, mas eu vejo que é sempre um caminho tortuoso, né? Não é uma linha reta. Ah, não é uma linha Você mais reta, do que ninguém. não é uma linha reta. E assim, e eu acredito que com você acontece a mesma coisa comigo. Todo dia está aprendendo, né? Todo dia, assim, Todo dia. pô, eu tenho 66 Bastante. anos de idade e aprendo todo dia, e o que a gente não aprende na boa, aprende na porrada, né? Porque assim, Amarra. como diz uma amiga minha, o que a gente não aprende, a vida ensina, né? Pô, ou seja, vai aprender mesmo na base da pancada, sofrendo muito, Exato. né? E Agora assim, deixa eu não eu não te troco essa vida perguntar. por outra, pô, né? Assim, mas é vida de sofrimento, não é uma vida fácil. É, esse mundo das franquias, que você se tornou uma das maiores referências, eu vou confessar, eu te conheci pelo meu sucesso.com do Flávio Augusto. Ah, lá, com a da série franquias lá que eu fiz com ele, que Foi um conteúdo assim absurdo que você passou lá. E como você ingressou nesse mundo, Marcelo? Como é que como eu foi? ingressei nesse mundo das franquias, cara, foi absolutamente sem querer. É uma coisa muito engraçada, porque eu virei empreendedor muito antes dessa palavra ser moda, e eu virei empreendedor, na verdade, sem saber que era empreendedor, porque eu me formei em direito. Na minha família, ser advogado não é uma questão de vocação, né? É karma. Assim, simplesmente, quando chegava na hora de fazer faculdade, você nem pensava em outra coisa, você ia parar na faculdade de direito. Eu ainda cheguei a vacilar, não sabia se estudar psicologia, se estudar história, queria me especializar em museologia, aquelas coisas. Tinha 17 anos de idade. Quando eu olhei para aquilo tudo, falei, peraí, pô, tem a família inteira de advogado, eu já tenho um pequeno escritório onde eu posso ir trabalhar. Pô, assim, e te confesso que, por acomodação, eu fui naquele caminho. E estudei. Eu morava em Santos, fui fazer faculdade em Santos. Quando chegou no terceiro ano da faculdade, eu achei, no final do segundo, eu achei que eu estava marcando o passo. Santos era uma cidade pequena demais para aquilo que eu queria. Então, eu pedi transferência para São Paulo e acabei arrumando um estágio num escritório desses de advocacia, que naquela altura era pequenininho, e hoje é um desses monstros que tem 1.000 pessoas, 1.000 advogados, aquela coisa, literalmente tem 1.000 ou mais de 1.000 pessoas trabalhando lá. E uma coisa interessante, naquela época era um escritório pequeno, tinha meia dúzia de advogados, e a meia dúzia que estavam lá já tinham feito mestrado nos Estados Unidos. Todos eles tinham feito mestrado nos Estados Unidos, em várias faculdades, e 3 ou 4 tinham feito na Universidade de Nova York. E esses caras me plantaram na cabeça como é importante o networking, né? Como é importante o ambiente onde você está e como esse ambiente te influencia. Se eu tivesse É a continuado média em das Santos, pessoas, né? se eu tivesse continuado em Santos, eu hoje seria um advogado normal em Santos, ponto, e nunca teria ido fazer meu mestrado no exterior. Né? Eu vim para um ambiente, eu tinha 19, 20 anos de idade, eu fui muito influenciado por aqueles caras que eu tinha, me deram um caminho das pedras, como é que faz? Eu não tinha dinheiro para fazer um mestrado no interior, ponto, eu não tinha dinheiro, mas eles me ensinaram como é que eu podia fazer para conseguir bolsa de estudos. E eu comecei no terceiro, quarto e quinto ano da faculdade, eu fiquei batalhando para conseguir essa bolsa de estudos. Quando eu me formei, uma semana depois eu recebo uma carta da universidade, eu tinha sido aceito para o mestrado e eu tinha ganho uma bolsa de estudos integral, Olha só. o curso inteiro pago, eu tinha que pagar mais ou menos US$ 100 por mês de aluguel pelo apartamento lá, apartamentinho, puta, eu acho que hoje qualquer Pequeno. quarto da minha casa é maior do que aquele apartamento. Para um apartamento. Sabe daqueles Mas era o desafio do momento. sabe aqueles que a cama fica numa porta que parece um armário, assim, aí você abre e baixa, você só baixa lá Sei na hora bem. de dormir, porque se você deixar lá Para durante ter o dia, você não espaço. consegue andar, porra. Não, você vai para ir no banheiro. A cozinha era uma coisa. Tinha 3 palmos, a coisa era uma coisa assim ridícula, mas era o meu apartamentinho lá, né? E eu consegui fazer isso aí. E foi lá que eu descobri franquia, e descobri absolutamente sem querer. Eu me matriculei, eu tinha lá umas tantas matérias que eu precisava para fazer os créditos para o mestrado. As matérias obrigatórias eram obrigatórias, ponto, não tem o que discutir. As eletivas eu escolhi por causa do horário. Eu era um garoto, vinha de Santos, era rato de praia, morando em Nova York. No auge do inverno em Nova York, eu tive que escolher as matérias do segundo semestre e tal.
E eu escolhi pelo horário, eu escolhi matérias que me deixavam dormir até mais tarde. Eu podia ficar mais 1 hora na cama. Pô, vou te confessar, era isso mesmo, não teve grande planejamento. E eu acabei descobrindo, numa dessas matérias, eu descobri franquia, cara. E eu voltei para o Brasil no final de 1978, olha como faz E tempo. aqui ainda não era explorado. Não tinha, não, mas eu voltei decidido a ser o primeiro advogado brasileiro especializado em franquia. Só que não tinha franquia, ninguém estava fazendo franquia. Pra você ter uma ideia, o Boticário começou em 81 ou 82, eu estou falando de 78, quer dizer, então tinha 3 ou 4 Você operações. chegou antes do mercado. Eu cheguei antes do mercado, então eu fui fazer outras coisas, virei advogado, eu sempre gostei muito de marketing, sempre li muito, então eu virei um advogado especializado em contratos que tinham a ver com marketing, ou questões judiciais que tinham a ver com marketing de alguma coisa. Eu falava a língua dos advogados, eu falava a língua do departamento de marketing. Numa dessas eu acabei virando o diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, lá fui escolhido para escrever um livro que acabou, eu forcei a barra, era para ser um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing, eu acabei forçando a barra e lancei o primeiro livro brasileiro de franquias, né, sobre franquias. Que máximo. E para armar esse livro, eu entrevistei as poucas pessoas que praticavam franquia no Brasil naquela época, você contava nos dedos de uma das mãos, assim, né? E marcamos almoços, encontros, não sei o quê. Esses almoços, encontros, acabaram virando a Associação Brasileira de Franchising. Eu sou o fundador. A ata, quem fez, a ata de fundação, fui eu, que redigi à mão, coisa e tal. Então, assim, eu entrei nesse mundo de franquia meio sem querer, e entrei o seguinte, eu criei uma empresa de consultoria pensando em gerar clientes para o meu escritório de advocacia. Olha que raciocínio tortuoso. Eu queria ser advogado, exatamente, embora eu não gostasse da profissão. E aí comecei a tocar a consultoria. Não era a negociação das franquias mesmo. Eu gostava era de estruturar. Eu percebi que a minha grande vocação é estruturar, não é cuidar de contrato. Eu acho um saco. Hoje em dia eu não consigo redigir um contrato, eu não consigo redigir uma petição. Eu não sei mais advogar há muito tempo. Mas aí eu acabei tocando as duas coisas em paralelo, até que um dia eu larguei a advocacia, fiquei só com a consultoria e estou nisso há 34 anos. Assim. Ô Marcelo, pela cronologia que você está falando, eu sou obrigado a perguntar quantas crises você já viu na sua vida? Eu já nem sei. Vale ouro. Eu já nem sei. Mas você sabe que vale ouro, porque assim, quando começou essa daqui tem componentes que nenhuma das outras que eu vivi tiveram. Essa aqui, né? Porque você tem um componente sanitário, pô, tá morrendo gente. Eu, nos últimos... Uma doença. Né? Nos últimos 15, 20 dias, eu perdi 2 clientes. Eu estou, neste momento, com um amigo na UTI, e assim, os médicos já disseram o seguinte, reza porque a medicina não tem muito o que fazer por ele, agora ele precisa de milagre, quer dizer, então assim, um negócio sério pra cacete. Então, esta crise tem esse componente sanitário, tá morrendo gente, essa crise tem o componente econômico, que, pô, gravíssimo, e no mundo inteiro, não é num país só, não é num setor só, é no mundo inteiro, de uma vez só. E tem um componente aqui no Brasil, que é o componente político. Nós temos, além de tudo, um momento. Quer dizer, então é aquilo que os marinheiros chamam da tempestade perfeita, né? Quando tudo se junta para criar uma tempestade perfeita, pô, absurda, né? Então nós estamos vivendo. Então, eu nunca vivi uma crise como essa, mas já vivi muitas crises e já passei por muitos fins do mundo, aqueles momentos em que parecia para mim e para os outros à minha volta que não teria futuro, que acabou tudo. Era a última vez. Tanto que quando começou essa crise aqui, eu dizia para as pessoas à minha volta, calma. Esta vai passar, como todas as outras. Você só não é pode... a experiência que manda, né? E você só não pode perder a serenidade, você não pode se deixar levar pelo pânico, porque com pânico você não toma nenhuma decisão inteligente. Né? É que esse é um componente da doença, né? É uma coisa que vem e mata, ele não está só bloqueando o sistema de negócios, né? É um negócio doido isso. Muito. Você sabe, assim, um parênteses rápido, a primeira que eu lembro, que foi muito grave assim, para mim, foi a do subprime, em 2008. Só que eu conheci a crise do subprime assim, na essência, porque eu lembro que em 2008, em janeiro de 2008, eu decidi que eu ia fazer intercâmbio na Europa, para fazer uma melhoria do idioma do inglês e tal, e fui morar em Dublin, enfim. E aí, na época, eu era Project Controller de uma multinacional francesa da área de energia. E aí eu tomei a decisão de morar lá.
para fazer esse aprimoramento e fiz alguns contatos via e-mail na época com empresas, com a Accenture, com a Deloitte, com a Google, que já estava lá, com a Skype, para conseguir oportunidade de trabalho lá, ganhar em euro, enfim. Marcelo, eu lembro direitinho, dia 30 de abril, eu cheguei na Irlanda e eu tinha alguns e-mails agendados com os recursos humanos dessas empresas, e eles diziam, não, esse perfil financeiro da área de projetos é muito específico, vem aqui que tem emprego. Então eu falei, pô, maravilha, vai dar tudo certo. Na hora que eu cheguei na primeira entrevista, Marcelo, na Accenture, que é uma Big Four, né, uma consultoria, monstro, uma consultoria gigantesca, falei, pô, maravilha, eu vou sair do Brasil, vou morar na Europa, vou aprimorar o idioma, vou ter um conhecimento estrangeiro, vou trabalhar numa empresa extraordinária e ganhar em euro. Tava tudo certo. Na entrevista, eu lembro direitinho que a menina chegou e falou, Rodrigo, perfeito, a vaga é sua. Eu falei, deu tudo certo. Ela falou, só uma coisa, você tem um work permit ou passaporte europeu? Eu falei, não. É vocês que iam me dar isso, porque o primeiro emprego é que me oferece que me oferece né? isso. Ela botou a mão na cabeça, ela falou, você não sabe o que está acontecendo? Eu falei, não. Ela falou, só um minutinho. Ela foi lá dentro, voltou com um papel que era uma circular do parlamento irlandês instituindo que as empresas tinham que ter um protecionismo com o emprego, porque o Lehman Brothers e o Barclays estavam quebrando os Estados Unidos e o bicho ia pegar. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Ela falou, se você não tiver passaporte europeu, eu não posso te contratar. Eu tenho que dar prioridade para o meu povo. Eu falei, não é possível. Enfim, eu saí daquela reunião e eu entendi que o problema era muito mais grave do que o meu. O problema era mundial. E estava vindo uma crise mundial. Enfim, eu fiquei um tempo lá, fiz o intercâmbio e tal. Quando eu voltei para o Brasil, o Lula falou que ia ser só uma marolinha. Marolinha, tsunami lá fora, marolinha aqui dentro. Eu cheguei aqui, me recoloquei profissionalmente com um salário melhor, uma empresa melhor. E eu falei para os caras, tá vindo uma pancadaria que depois todo mundo foi conhecer como subprime, e o bicho pegou, e a crise acabou com muita gente. Então, assim, foi a primeira que eu lembro que eu conheci lá um problema comigo ali, que ela falou, não dá para te contratar, só que o problema era extraordinário, não estava sob o meu controle. Então, assim, marcou demais, né? Eu passei por tantas, Rodrigo, que eu não consigo nem pensar em quantas foram, porque foram muitas. Assim, acho que a primeira que eu me lembro claramente, porque eu já estava na faculdade e tal, foi a crise do petróleo em 73, que parecia que ia ser o fim do mundo. Mas eu me lembro muito forte, porque aí eu já era dono de empresa, do Plano Collor, em 1990. Quer dizer, faz exatamente 30 anos, em que o Collor assumiu a presidência da República, a ministra dele, ministra Zélia Cardoso de Mello, resolveu criar uma norma que é a seguinte: caparam todo o dinheiro que estava no mercado. Então, assim, você, eu, a sua empresa, a sua esposa, o máximo que você tinha na conta, que você podia usar, você podia ter o dinheiro que fosse, mas você só podia usar o que eram 50 mil alguma coisa, lá, eu não lembro nem a moeda, cruzeiros naquela época, mas outro dia me deu o trabalho de entrar num desses sites que fazem atualização monetária e descobri o seguinte, era aproximadamente 30 mil reais de hoje, dava 29 mil e não sei quanto de hoje. Então, em dinheiro de hoje, assim, de repente, não importava quanto você tivesse, você em cada conta, se fosse bancária ou de poupança, você podia sacar até 30 mil reais e ponto. E não podia mais. O resto ia ser pago para você de volta 18 meses depois, com juros ridículos e uma correção monetária que era inteiramente fajutada. Quer dizer, então esquece o resto. E eu sei que eu fui dormir com dinheiro no banco, eu, minha empresa, meu sócio, coisa e tal, e, de repente, nós descobrimos que, somando tudo, a gente não tinha o equivalente hoje a 100 mil reais. Isso aí, para sempre, né? Porque, assim, e todas as empresas e todas as pessoas físicas, e a GM tinha 30 mil reais na conta, todo mundo tinha 30 mil reais na conta, era tudo que você tinha, a não ser que você tivesse guardado dinheiro debaixo do colchão ou tivesse ouro ou pedras preciosas em casa. Mas mesmo quem tinha ouro, não tinha para quem vender, porque ninguém tinha real para pagar ouro, ninguém tinha cruzeiro para pagar ouro. Então, era um negócio assim, foi um rebosteio, e eu me lembro, e acho que é interessante para quem está vivendo, para quem esta crise aqui é a primeira,
e aí parece que é o fim do mundo, eu me lembro claramente que pintou uma oportunidade de eu ir fazer um trabalho para um cliente brasileiro que tinha negócio em vários países do mundo, porque essa crise é uma crise só Brasil, né? O plano Collor foi só no Brasil. Sim. Então eu tinha um Foi cliente doméstico. que tinha negócios em outros países, um italiano que tinha negócio em vários países, e ele precisava resolver um problema em Nova York, sabia que eu conheço a legislação americana, que eu conheço, eu tinha contatos com bons escritórios de advocacia, então ele me contratou para ir com ele para Nova York, identificar, entrevistar 2, 3 escritórios de advocacia, até ajudar ele a escolher um deles, brifar esse escritório, porque ele falava um inglês péssimo, então eu tinha que brifar o escritório, e ele queria ter a certeza de que o escritório estava recomendando um caminho que fazia sentido. E ele disse, olha, eu quero que você... Eu falei, mas eu não estou mais advogando, eu já tinha abandonado a advocacia. Ele disse, não, eu quero que se dane, você vai comigo, coisa e tal. Eu te pago em euro, te pago em dólar, te pago como você quiser receber. E eu tenho dinheiro, não tenho problema, vocês aí no Brasil estão sem dinheiro, mas eu tenho dinheiro, eu pago como você quiser. E diz que mais você quer para ir. E eu fiz 2 exigências que pareciam de roqueiro, né? Rockstar. Eu falei, eu quero ir de executiva e eu quero um hotel de primeira linha com uma cama king size, um quarto com vista, cama king size. Ele não entendeu nada, falou, frescura, tá bom, vamos, eu vou fazer a mesma coisa, também só viagem de classe executiva e também fico em hotel bom, então não é problema. Falei, ótimo, então você topa isso? Topa. Então, ótimo, agora você vai dividir a passagem executiva em 2 econômicas, porque eu vou levar minha mulher junto comigo. Porque assim, a cama grande. E falei para ela, amor, é o seguinte, ó, a gente adora viajar, coisa e tal. É a última viagem internacional que nós vamos fazer na vida, não vai ter outra. Porque nós, a partir de agora, nós somos ferrados. Pô. Nós somos classe média baixa, danou-se, viagem internacional nunca mais na vida. Pô, acabou. Porque o mundo acabou, porque o Brasil acabou. Porque essa era a minha sensação na época. E, Rodrigo, vou te dizer uma coisa, de lá para cá nós já fizemos umas 50 ou 60 viagens internacionais, quer dizer, o mundo não acabou naquele ano, o Brasil não acabou, passamos meses extremamente difíceis, eu tive que entrar, a gente voltou a ter escambo, eu me lembro tinha um cliente que me devia dinheiro por um projeto, mas ele não tinha dinheiro para me pagar, ele me pagou era uma indústria de cerâmica, me pagou com caixas de azulejo, que aí eu troquei com meu cunhado e meu sogro, que estavam terminando um prédio e não tinham dinheiro para comprar o material de acabamento, e aí eles me deram sei lá o quê, e aí eu tenho um amigo que hoje é um empresário riquíssimo, coisa e tal, mas que na época era dentista, e ele trocava tratamento de cárie por pizza, por serviço de lavanderia. A gente voltou para a forma mais rudimentar, primitiva de troca, que é o escambo, né? De comércio, que é o escambo. Você troca uma coisa por outra. Eu lembro bem, Marcelo, que vou assumir, eu era criança nessa época, eu estava com 11 anos, mais ou menos, mas o meu tio, ele era diretor financeiro da Bayer, que já era a maior farmacêutica aqui. Já era um monstro. São Paulo, enfim, um monstro. E eu lembro que o meu tio chegou em casa, a gente foi na casa dele um dia jantar, tal, ele chegou assim, reuniu a família, tal, falou, ó, tô saindo da Bayer. Aí o pessoal falou, o que está acontecendo? Ele falou, vou montar, que ao mesmo tempo eu queria falar sobre oportunidade, porque empreendedor aprende a ser caçador de oportunidades, né? Principalmente nas crises. Com certeza. Mas antes de fazer a pergunta, só botar essa história, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir histórias boas para captar cada uma onde ela se identifica, né? O meu tio falou, eu vou abrir uma importadora e uma trade internacional com um amigo meu americano, que o cara tem uma expertise ferrada lá, ele está vindo para o Brasil, eu vou investir com ele e tal. Enfim, ele abriu e chegou a ser a 3ª maior trading do Brasil na época, e ele pegou aquele boom do Collor abrindo a importação, ou seja, teve esse pandemônio da Zélia Cardoso, do recuo aí do dinheiro dos 50 dinheiros da época, mas ao mesmo tempo o cara abriu o mercado e quem se posicionou naquilo surfou uma onda. É isso. E aí eu queria te perguntar, essa crise de agora, que está fresca na cabeça de todo mundo, o que você enxerga de oportunidade? Bom, eu enxergo, acima de tudo, a oportunidade da gente questionar a forma como a gente sempre fez as coisas, né? Isso, acho que a primeira coisa é questionar a estrutura que você tem na empresa, é questionar os processos que você usa, é você questionar tudo, assim, aquilo que você fazia presencialmente, de fato precisa fazer presencial?
aquelas viagens que você fazia, você precisa fazer presencial? Você precisa de um escritório, como eu tenho, está lá fechado, um escritório de quase 400 metros quadrados, em plena Avenida Paulista, eu preciso daquilo? Ou um escritório de 80 metros quadrados resolve? Eu preciso morar em São Paulo ou eu posso morar em... Então, eu acho que a grande oportunidade que você tem é questionar as coisas. E outra coisa, perceber para onde o mercado está indo e oferecer soluções. Porque hoje, diferente da minha época em que você, para empreender, para fazer alguma coisa, pô, só as grandes empresas tinham condição de prover alguma infraestrutura, coisa e tal. Hoje, dois moleques numa garagem pode estar, nesse momento, montando uma startup que vai substituir o Google, ou que vai substituir qualquer dos negócios, Zoom, né? Qualquer coisa que está aí. Então, eu vejo muita oportunidade. A questão é você estar olhando para as oportunidades e não avaliando quanto trabalho elas vão dar, mas que rumos elas podem te dar, até onde elas podem te levar. Porque, do contrário, você olha para a oportunidade como se fosse uma porrinhação. Não, assim, eu conheço gente que... Ih, rapaz, mas isso vai dar um trabalho. Não, óbvio que vai dar trabalho. É claro. Tudo que é bom dá algum trabalho. Cara. Tudo que é bom dá algum trabalho. Não existe... Desconfia do que não dá, né? Desconfia que não dá, porque, pô, você tá fácil demais. Porque se for fácil demais, qualquer idiota faz, porra. Aí não precisa de você, tem alguma coisa errada. Então é de se perguntar por que algum idiota não fez antes, porra. Então tem alguma coisa muito errada. Agora, hoje a gente tá com um desafio aqui. O ano passado eu vim trabalhar numa incorporadora de imóveis de alto padrão, né? A Uni Incorporadora. Eu recebi um convite para entrar na área comercial aqui e para mim era um desafio, porque era um mundo que eu não conhecia absolutamente nada assim da expertise do produto em si, né? Porque a gente às vezes não consegue traduzir o know-how de vendas de negócios que nós tivemos em outros business tão facilmente. E o ano passado eu aceitei essa nova oportunidade, inclusive eu estou aqui na incorporadora e você vê que loucura, né? As construtoras, as incorporadoras, elas estão crescendo na crise. Então, mas por quê? Porque elas estavam posicionadas de uma forma que elas conseguiam. Na verdade, é o nosso maior desafio hoje se tornar ainda mais uma opção de investimentos, né? Os imóveis são grande fonte de confiabilidade do brasileiro. Todo mundo cresce querendo a sua casa, buscando a casa própria e tal. Mas hoje, tendo a Selic tão baixa, a taxa referencial tão baixa, e a falta de bons investimentos, e eu falo para o pessoal aqui, né? Eu estou trabalhando com imóveis, né? Mas eu aprendi a vida inteira a trabalhar com investimentos, desde investimentos meus na bolsa e renda fixa, e construção de patrimônio e riqueza, mas ofertando para o pessoal, né? A empresa que eu sou sócio, a empresa de planejamento financeiro, ela propicia uma assessoria financeira para ajudar a pessoa, porque todo mundo tem personal trainer, tem personal, e ninguém tem personal finance. Ninguém cuida do mais importante, que é o dinheiro, que sustenta a família e faz você crescer. Então, assim, eu ingressei aqui e está sendo um desafio, porque agora veio essa crise e deu um chacoalhão no sistema. Então, agora, o maior lance aqui é se inovar. Botar tecnologia em prol das negociações dos imóveis, né? E escalar isso. Então, a gente está com um desafio bem grande, mas no seu mundo da franquia, você acha que as franquias, elas, por essas faltas de oportunidades que as pessoas vão vir a ter, esse desemprego que vai ser uma consequência, você acha que as franquias vão continuar sendo boas opções para as pessoas terem de negócio? Eu acredito que sim, porque você tem algumas situações que vão confluir para isso, né? Vão contribuir para isso. Você tem, primeiro, muita gente perdendo o emprego. Até outro dia eu postei no Instagram, eu acredito que o desemprego, muita gente que vai perder o emprego vai optar por uma franquia como alternativa, nem de investimento, mas como alternativa de vida mesmo, como alternativa de carreira. Né? E tomei uma porrada de um dos comentários, você é um alienado, você acredita que quem está perdendo o emprego vai ter dinheiro para investir numa franquia, 200, 300 mil reais? Falei, não, eu não disse que 100% das pessoas, eu disse que algumas pessoas estão perdendo o emprego, e assim, vamos fazer uma conta, você pegar todo mundo que as estatísticas oficiais mostram que já perderam o emprego, né?
em função dessa pandemia, do isolamento e da crise econômica. Se você pegar 0,5% das pessoas que já perderam o emprego, é gente para burro. É muito mais. Se 0,5% dessas pessoas optarem por uma franquia, vai ser o melhor ano. É o melhor ano da história das franquias no Brasil. Porque num ano muito bom aqui no Brasil, você está falando de um crescimento aí da ordem de 10 mil franquias novas. É isso. Esse é um ano muito bom, um ano que aparecem 10 mil novas franquias, né? São abertas. Se você falar em 0,5% de 3 milhões, você já está falando em 15 mil. É muita coisa. Já é muita gente. Então, assim, vejo isso. Vejo o que você mencionou. Selic baixa. Tenho muitos amigos que eram gigolôs de banco. O cara preferia, com razão, deixar o dinheiro parado no banco porque dava mais resultados sem correr risco nenhum do que aplicando num negócio que é cheio de risco. Mas por quê? Porque ele tirava 15%, 16%, 14% ao ano. Agora você tira o quê? A Selic está em 2%, mas a inflação está superior a isso, cara. Selic, só que a Selic você ainda tem que descontar imposto de renda, coisa e tal. Pô, resumindo, você tem a taxa do banco, você tem... Bom, resumindo, deixar dinheiro em renda fixa hoje, neste momento, pode ser que isso mude, como já mudou outras vezes, mas hoje é um péssimo negócio. E muita gente não tem estômago para a Bolsa de Valores, nem tem estômago para empreender, pegar esse dinheiro e montar um negócio do zero. Então eu vejo que a franquia será uma alternativa. É uma coisa que não pode brincar, né, Marcelo? Não, a Bolsa de Valores está angariando muita gente, está tendo... Estão até chamando de revolução dos sardinhas, né? A pessoa física contra as instituições, mas que, enfim... saber onde é que vai parar. É muito delicado. Muito. Não, muita gente perde. Eu trabalho, eu mexo com bolsa já, assim, esporadicamente, né? Mas há 15 anos, enfim, sei lá, desde o subprime, já tomei muito na cabeça, mas já aprendi muito também. E quando eu vou dar uma dica para as pessoas, eu falo, se você não conhece o mínimo, não bota o seu dinheiro nisso. Não bota o dinheiro. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Porque você não tem conhecimento nisso, você não tem know-how para lidar com isso. Então, E tá cheio de conselheiro, dando conselho aí de investimento, via Instagram, via YouTube, coisa. Pô, blogueiro, de repente, você blogueiro, menina de 22 anos de idade dando dica de investimento em bolsa. Pera um pouco, cara. Não tenho nada contra quem tem 22 anos de idade. Eu já tive, pô. Mas pera, você não tem experiência, não tem vivência, você não passou pelas encrencas necessárias para ter noção disso. Quer dizer, então é um risco danado. Né? É igual, eu imagino, da franquia. Hoje, eu falo, eu tinha uma referência muito boa da parte de franquia, indo nos eventos da ABF lá, né? Sempre muito bem organizado, buscava sempre as melhores informações, mas, por exemplo, hoje, é até suspeito aqui, mas o cara quer montar uma franquia, procura cheiro de consultoria, né? Então, pessoa que tem resultado, empresa que tem resultado, tem histórico, tem solidificação ali, tem a base da coisa. Não vai botar o seu dinheiro em qualquer coisa, né? Não, eu acho que assim, você precisa tomar cuidado, porque tem muito aventureiro, tem muito amador. Até o mercado de franquia, sinceramente, é muito raro aparecer um bandido, aquele que intencionalmente causa prejuízo nos outros. Mas o que você tem é gente que não tem muita noção, pô. Tem gente que não tem muita... Tem gente que começa a franquear sem ter experiência real no negócio que ele está franqueando. Isso um tempo atrás, porque a Xerto o que faz? Ela estrutura operações de franquia e a gente tem a Franchise Store que comercializa franquias. Mas na Xerto, um belo dia, fui procurado por um filho de um amigo que tinha um negócio lá. Tio, pô, tá brilhante, coitado, tem 3 meses, tá bombando, vamos franquear, vamos fazer uma coisa. Filho, volta aqui daqui um ano. Volta aqui daqui um ano. Você tem que passar no mínimo um Natal, como a gente diz aí no varejo, a gente fala, deixa passar um Natal, para você sentir dificuldade, para você sentir sazonalidade. Você tem que ter... O que franquia não é só deixar o cara usar a marca, fornecer um produto, é você passar a sua experiência, que tem que estar consolidada em manuais, em roteiros, em checklists, em programas de capacitação e mais um monte de coisa.
Então, é um negócio, não é para amador e não é para fazer de qualquer jeito. Eu tenho uma pergunta para você. Você é um cara que vive muito metido em vários negócios e você certamente tem uma visão do mundo de internet versus o offline aí. Né? Porque essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito. Assim, as lojas físicas vão desaparecer? Eu queria ouvir de você. Hoje em dia, o único jeito de uma empresa crescer, de uma empresa se escalar, é no online? É o único jeito? Não tem outro jeito? Não dá para crescer de outra forma? Como é que é isso? Tem escolha? Eu acho que tem escolha, mas eu acho que não por falta de opção, mas por situação, é uma coisa situacional, vamos dizer. Por exemplo, o ano passado eu iniciei, terminei esse ano, uma MBA em Marketing e Negócios Digitais. Inclusive, eu conheci o Janguier antes do Instituto, porque ele foi meu professor nessa MBA. Ele foi professor lá. E assim, essa MBA foi extraordinária porque os caras que deram aula para nós lá foram caras que tiveram resultado na prática. O João Kepler, o Janguier, o Christian Barbosa, diretores de empresas, todas correlacionadas a essa coisa de e-commerce online, digital tal. E aí o que eu vi, Marcelo, e foi até antes da crise, né? Então foi uma sorte muito grande, é que parece que se o seu negócio não está na palma da mão no telefone, ele não vai dar mais certo. Só que, em contrapartida, a gente vê as coisas, por exemplo, de alimentação, elas tiveram uma escalabilidade muito grande por causa dos aplicativos, que é o pedido. Só que a produção disso é sempre física. Então, a gente está vendo muitos varejos, né? A Via Varejo, a Magalu explodindo de crescer, só que, ao mesmo tempo, a Amazon lá fora, eles estão comprando shopping centers para virar CD, para virar sem distribuição. Então, assim, o físico, ele sempre vai ter que abastecer o online. Mas, quando eu penso no online, no digital, a escalabilidade, é o ganho de força, é o combustível power que o cara tem que tomar. E se ele não se posicionar ali, ou ele perde mercado para as pessoas que estão se posicionando e que faziam igual ele, mas se posicionou lá, então é um plus, é um a mais, e para ele ter continuidade, porque esse lance, até era uma pergunta que eu queria te fazer, esse novo normal que as pessoas estão dizendo, né, mudou, por causa da pandemia, mudou obrigatoriamente a forma de consumo. Então, a minha mãe de 67 anos está pedindo comida pelo aplicativo, e para isso para ela era surreal. Ela falou, imagina, eu vou fazer aqui e tal, eu vou no mercado. Então, agora veio uma situação que falou, você não vai poder mais fazer isso, ou você pede por aqui, ou você vai se botar em risco de pegar doença na rua. E é uma geração aí, vamos dizer, que não aceitava muito bem isso, e são alguns milhões de pessoas, né? Então, quando eu comecei essa MBA, foi até para me integrar, porque eu queria aprender muito disso, e eu vi que muitos desses caras tiveram grandes resultados. Primeiro, porque trabalharam duro, que essa é a primeira regra, né? Eu vejo a sua história aí. Qual é o grande segredo disso aí? Você trabalhou muito forte sempre, você não parou de trabalhar. Mas hoje parece que não tem mais opção. Ou você bota na internet para ser percebido, pelo menos, às vezes você pode nem negociar por ali. Ou você vai ficar para trás, porque o seu concorrente e o seu consumidor, principalmente, está fazendo tudo por aqui, entende? E aí, esse termo novo normal, o que você acha desse novo normal, Marcelo? Eu detesto esse termo, para ser bem verdadeiro. Mas já adianto que eu também. Mas eu entendo o seguinte, na verdade, esse tal novo normal, que foi gerado pela pandemia, pelo isolamento, etc., etc., não houve nenhuma mudança na direção em que os negócios e principalmente o varejo já caminhavam. O varejo já ia nessa direção de uma integração cada vez maior entre o físico e o digital. Eu não acredito que o físico vai deixar de existir. Se você olhar um exemplo concreto, um caso concreto, a China é o mercado onde você tem um e-commerce mais avançado. 30% das vendas de varejo na China são feitas pelo canal digital. 30%. O que significa que 70% continua sendo feito pelo canal físico, né? E mais, lá está muito na nossa frente. Né? Muito na nossa frente. Aqui no Brasil, antes da pandemia, era 3% o mercado digital.
então, o e-commerce respondia por 3% das vendas de varejo, que tenha triplicado, eu duvido, mas não tem um levantamento confiável, mas vamos chutar que Mas vamos dizer que seja isso. Triplicou, que seria um absurdo triplicar. Não chega a 10%, quer dizer, 90% das vendas ainda são feitas no canal físico e continuarão sendo feitas. Agora, evidentemente, quem tem uma loja física precisa se digitalizar. Hoje eu tenho muitos clientes que com loja fechada conseguem vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefone, pela velha malinha. Pô, sim, tem gente fazendo isso, mandando malinha, mandando sacola de produto. Quer dizer, você tem que vender além da loja. O Jaili, da Morana Balonê, lá do Grupo Ornatos, que é um dos bons franqueadores brasileiros, o Jaili fez outro dia, eu organizei um fórum com franqueadores, eu e meus sócios organizamos um fórum com franqueadores, e a gente de 15 em 15 dias reúne aí, o grupo inteiro são 14 franqueadores, nunca estão todos, estão 10, estão 12, né? Ontem estavam 10 participando de uma reunião online que dura quase 2 horas. E numa dessas reuniões, o Jaili fez um comentário interessante. Ele disse que antes da pandemia, o lojista se comportava, e podia se dar ao luxo de se comportar, como uma aranha, que constrói a sua teia, no caso aí a teia é a loja, e fica esperando que os bichinhos venham bater na teia para ela comer, tá certo? Então, ela fica esperando que o mosquitinho venha bater na teia e aí ela vai lá e come. Pô, esse era o comportamento do lojista. Montava uma teia bonita, ficava esperando. Hoje o lojista tem que ser um leopardo ou um leão que sai para caçar toda noite. Pô. Assim, ele vai ter que sair para caçar, porque senão ele não vai comer, porque o cliente não está entrando. Então, eu diria o seguinte, cada vez mais, mas isso já era algo que a gente previa, isso é algo que na NRF, na convenção anual da Federação de Varejo Americana, isso já vem sendo discutido há muito tempo, essa integração, tanto que já criaram um termo para isso, que é o phygital, não é nem físico nem digital, é uma combinação dos dois. O varejo caminhava para isso. O que acontece, o que a pandemia mudou, o que o isolamento mudou, não foi a direção, mudou a velocidade brutalmente, né? Eu estava outro dia conversando com um cliente nosso grande aí e que disse o seguinte, olha, eu ia implantar o e-commerce, eu tinha planos de implantar em 2022, talvez 2023, porque as vendas estavam bem, coisa e tal, eu não via muita razão para isso, mas eu ia implantar por uma questão estratégica, eu ia implantar o e-commerce a partir de 2022 ou 2023. Implantou em 10 dias, quando começou a pandemia. Sim, em 10 dias ele tinha um site no ar, com problemas, com bugs, que foram sendo corrigidos, hoje já não tem mais problema nenhum. Mas, assim, então, algo que aconteceria em 3 anos, aconteceu em 10 dias. Isto eu vejo muito, e eu entendo, realmente é uma integração entre o físico e o digital, inegável e inevitável. Isso não é uma particularidade nossa, Marcelo, porque, por exemplo, 2017 e 2018, eu e minha esposa, a gente morou na Europa, e grande parte desse tempo a gente morou na Dinamarca, que é uma região extremamente evoluída culturalmente, enfim, é um povo assim fascinante. E a minha esposa, ela é da área, ela é gastróloga, né? Chefe de cozinha, ela tem muito know-how nessa parte de gastronomia e, por exemplo, ela identificou um negócio, imagina lá, o primeiro mundo, né? Só que assim, o que eles fazem bem lá? A simplicidade das coisas. Então, por exemplo, os mercados, todos os mercados lá, praxe deles, pequeno ou grande, os produtos que estão para vencer, que aqui a gente joga fora, eles colocam numa banquinha na frente do mercado, antes de você entrar no mercado, com promoções, até o pessoal ter um acesso melhor, mas não existe o desperdício. Só que ela percebeu isso, ela falou, ó, tem um negócio dentro do negócio que você acaba não percebendo, porque isso aqui seria jogado fora, que é um custo que já foi pago aí no balanço, no contábil, e que aqui no Brasil você não vê, é um negócio doido. E aí ela começou a conversar lá com os varejistas locais e falou, pô, vocês já pensaram em colocar num aplicativo, numa plataforma, para o pessoal que não conhece essa sua alternativa aqui ter acesso e tal? Os caras, nunca pensamos. Nunca pensamos. Pô, e aí eu falava, a gente está num país extremamente desenvolvido, e aí eu fui buscar o porquê disso. O negócio lá a empregabilidade lá é 98%, imagina que loucura. 2% só da população, vamos dizer, não tem emprego. E eu fui buscar, né?
lá não tem um incentivo como tem aqui para as pessoas empreenderem e nem a necessidade. Então lá todo mundo quer ser assalariado. Claro, Tudo. claro. Só que assim, assalariado por outro ou lado, funcionário tem... público, né? Todo mundo quer ser assalariado ou funcionário público, é isso mesmo. Você não vê essa vontade das pessoas empreenderem. E a gente, brasileiro, que passando perrengue desde sempre, a gente chegou lá e enxergou um negócio. E eles tipo, não, mas tá tudo certo. Ah, pode fazer um negócio desse, pode dar certo. Aí eu falei para ela, vamos fazer. A gente acabou voltando por outras situações, mas você vê, não é só aqui, não é uma coisa do Brasil. Não, é uma coisa do comportamento do empreendedor, né? Exato. E agora, você vai ver que isso vai mudar e vai mudar muito rapidamente por causa de exemplos como esse da tua mãe. Eu, sim, confesso para você, eu nunca tinha feito um curso online até essa pandemia. Pô, será que eu vou gostar? Achei do cacete, porra. Agora, eu não fazia reuniões online, eu não fazia reuniões via Zoom ou Google Meet ou nada disso. Pô, quantas vezes peguei um avião, passei o dia inteiro voando para ir, para voltar, não sei o quê, para fazer uma reunião de 1 hora. Pô, nunca mais vou fazer isso se depender de mim. Eu não tenho ilusão de que eu vou zerar as minhas reuniões presenciais, que eu vou passar a fazer 0 reuniões presenciais. Mas eu né? pretendo fazer menos da metade. Eu pretendo fazer, sei lá, talvez 1/3 das reuniões, não mais do que isso. Agora, tem uma pergunta, o tempo está correndo contra nós, e esse maldito Instagram, ele corta a gente. Eu tenho uma pergunta que eu não quero deixar de fazer para você, que é o seguinte: qual foi o maior erro que você já cometeu até hoje? Porque eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, inclusive os erros dos outros. Qual foi o maior erro que você cometeu na sua vida, Rodrigo? Eu acho que o maior erro que eu cometi foi não ter aprendido antes a criar algum negócio meu, algo que esteja sobre assim a minha batuta, porque eu fiquei muito tempo assim, relativo, né? Mas trabalhando para os outros, e a CLT é uma coisa atrativa porque te dá aquela garantia de ter isso todo mês, mas de não ter feito antes, de não ter percebido e estruturado algo para mim antes, mas, ao mesmo tempo, em um determinado ponto, eu acabei fazendo e continuo fazendo, eu acho que isso é para sempre, né? Mas de não ter de não ter criado um negócio antes, e também nesse guarda-chuva de não ter criado um negócio antes, de não ter aprendido a fazer o dinheiro trabalhar para a gente, ficar correndo atrás do dinheiro, porque, na verdade, a gente dedica o mais rico que nós temos, é o tempo, né? Ninguém compra o tempo, você pode ter o dinheiro e o poder que for. Então, assim, o erro, ainda cometo isso muitas vezes, tento corrigir sempre que percebo, porque isso que faz você ter autonomia na vida, né? Até para você poder pegar outras oportunidades de negócios e participar de outras coisas. E delegar para as pessoas funções que eu não preciso estar fazendo. Enfim, de dar o valor direito para o dinheiro e de criar algo meu. Mas é o que eu estou batalhando agora. Entende? Maravilha, maravilha. Eu acho, é bem por aí, acho que todo mundo tem que pensar nisso. Como que está de tempo, Marcelo? Eu não estou conseguindo baixar aqui para ver. Temos 7 minutos aqui antes que nos derrube. 6 minutos. 6 minutinhos. Então, eu queria te perguntar 2 coisas antes de uma sua, que eu acho que é extremamente rico para todos nós, pela sua experiência, pelo seu resultado, por tudo que você conquistou, pela referência que você é para nós empreendedores. Qual o valor da pessoa ser autêntica, tanto na vida quanto na internet? Porque a gente está cansado de fake, Marcelo. Ninguém mais aguenta fake, né? Ninguém mais aguenta fake. Eu te confesso que ser do jeito que eu sou já me criou muitas inimizades, coisa e tal, porque eu falo exatamente o que eu penso. Acho que com a idade eu fui aprendendo a falar de um jeito mais suave. Mas eu digo o seguinte, ó, o que você vê é o que você leva. Assim, pô, eu sou do jeito que eu sou, eu não sei ser de outro jeito, eu digo o que tem que dizer. Então, hoje mesmo eu fechei um projeto com um cliente e disse para ele o seguinte, ó, se prepare, porque tanto eu como a equipe toda que tem essa cultura, nós vamos te dizer coisas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. A gente muito provavelmente vai chegar em momentos que você vai ficar bravo com a gente, porque nós vamos ser absolutamente transparentes. Nós vamos ser o que nós somos do jeito que nós somos mesmo.
não tentaremos te agradar. Nós entendemos que nós não estamos sendo pagos para te agradar, nós estamos sendo pagos para gerar um resultado. Para gerar um resultado, muitas vezes nós vamos ter que te contrariar. Então se prepare para isso. E eu concordo com você, tem muita gente fake. E esse negócio de internet tem muita coisa, muito papo furado. Isso que nós estamos falando, pô, da menina de 22 anos que resolve dar conselho de investimento em bolsa, ou do menino de 24 que é coach. Assim, pô, coach de vida. Pô, me dá um tempo, cara. Cadê a experiência? Não tenho nada contra. Eu adoraria ter 22 anos de novo. Pô, seria maravilhoso. Mas não deu tempo, né? Mas, pô, peraí, não deu tempo ainda. Não, falta janela, né? Falta tempo de janela, falta vivência. Então, eu concordo com você. Ser autêntico é a melhor coisa, porque as pessoas percebem. Podem não perceber logo de cara, mas em algum momento percebem. As pessoas sabem quem é para valer e quem não é. Existe um feeling. Isso eu acho que talvez seja o grande conselho que eu posso deixar aqui é siga seu feeling, no que se refere a pessoas, siga seu feeling, porque o inconsciente percebe coisas que o consciente bloqueia, que não quer que a gente perceba, né? E outra coisa, quando você acha que talvez, eu vou falar do maior erro que eu cometi na minha vida, que acho que foi manter uma sociedade que já tinha acabado. Eu sabia que ela tinha acabado, eu sabia que ela não podia continuar, mas eu insisti nela e fiquei investindo nela. E me lembra muito uma frase que eu ouvi do Beto Sicupira, que é um dos 3G, né, sócio do Jorge Paulo, do Marcel Telles na 3G, e o Beto Sicupira uma vez me disse, sabe aquela coisa que acontece, de vez em quando acontece na sua vida e vai acontecer outras vezes. Você compra um pote de mousse de chocolate, e quando você põe a colher dentro, pelo cheiro você percebe, não é mousse de chocolate, te deram um pote de merda. Puta, você comprou um pote de merda pensando que era um pote de mousse de chocolate. O que a maior parte das pessoas faz? Compra um montão de sorvete de creme e começa a colocar dentro do pote para ver se melhora o sabor da merda. E o que o Beto diz é o seguinte, não só não melhora o sabor da merda, como estraga o sorvete, pô. Então, quando você perceber que você tem um pote de merda na mão, larga, joga fora, paguei. Pô, está na sociedade errada? Pula fora. Está entrando num negócio, está errado, não é um negócio que você deveria estar? Pula fora, assim que der. Está num relacionamento errado? Pula fora. Não fica investindo em coisas que não têm futuro. Não fica botando sorvete de creme no pote de merda. Acho que esse é o grande ponto, assim, eu ia pedir a mensagem final, mas você já deu. Tá dado. É redundante. Queria agradecer você imensamente. Eu que te agradeço, uma honra estar aqui com você. Pô, aprendi um montão, foi uma delícia. E espero que logo a gente possa fazer reuniões presenciais lá no Êxito. Por enquanto serão aquelas reuniões ainda digitais, não tem outro jeito. Tá bom. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou. Obrigado a todos. Vai ficar salvo no meu canal e no canal do Marcelo. É isso aí. O Êxito também vai ficar. Depois a gente divulga aí. Obrigadão a todos. Obrigado. Rodrigo, uma ótima noite para você, querido. Até. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.